Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a Comunhão Espírita de Brasília completa 64 anos, 16 de janeiro. Para falar sobre essa história tão bonita, que foi idealizada no plano espiritual, a gente vai contar a história também. Nós trouxemos o presidente da nossa casa, Adilson Maris. Tudo bem, Adilson? Tudo bem, Ana. Como é que vão as meninas? Muito Thelma e Miriam também com a gente. Feliz por ser chamada de menina. Sim. Bacana a gente estar aqui reunido para falar de uma casa tão importante, né, Adilson? E que teve como seus pioneiros seu Mário Carvalho, conhecido como Mário Barata, sua esposa, Dona Irene Carvalho. E a gente sabe que a comunhão já estava desenhada no mundo espiritual. Então a gente começa te perguntando, conta sobre essa história e por que o mentor da comunhão é Dr. Bezerra de Menezes. E as pessoas comentam muito, né? Principalmente Maíse gosta muito de lembrar nas palestras dela, quando ela fala sobre a comunhão, que antes da reencarnação desse grupo responsável pela fundação da casa, houve uma grande reunião e um livro foi colocado lá para que esse livro fosse assinado, à frente a um casal, Mário Barata e Irene, que iriam então reencarnar e receber esses nomes. Não é que eles tinham esse nome lá, também não nos revelam qual é o nome que eles tinham. E a Maíse nos revela que uma grande gama de espíritos assinaram esse livro, com certeza todos nós que aqui estamos. Vocês também estavam lá fazendo a assinatura de vocês. Todos aqueles que trabalham e dão o seu tempo à obra de Jesus, aqui nessa casa, se comprometeram com esse serviço. E aí vieram as reencarnações, as encarnações das pessoas, construíram esta casa. O que nos diz Irene Carvalho? Que quando eles estavam reunidos para definir quem seria o mentor da casa, entra Dr. Bezerra de Menezes. E ele se apresenta, já o conheciam, mas ele se apresenta como sendo ele que seria o presidente da casa. E isso a pedido da irmã veneranda, que é um dos espíritos que tem ligação direta com Cristo, que está relatado, então, na obra Nosso Lar. Então, a irmã veneranda também tem uma história muito importante com a casa, com a comunhão espírita. Então, nos dizem os nossos antepassados, ou seja, aqueles que abriram os trabalhos, que foi assim que aconteceu. Então, já estava projetado, né, esse trabalho, né, assim, já estava todos na espiritualidade, né? Organizado e projetado toda a estrutura da casa com as pessoas que aqui estão, né? Isso é tão importante, essa sua colocação. Das visitas de Mário Carvalho a Chico Xavier, o Chico sempre advertia que a comunhão ela tinha um propósito muito grande. E o propósito dela era levar a doutrina espírita para o mundo. E imaginem o que se passou na cabeça de seu Mário e Dona Irene numa época em que a tecnologia não é a que nós vivenciamos hoje. A gente se comunicava por carta, demorava, né? Então imagine você chegar numa época e dizer assim, olha, como é que a gente vai levar uma doutrina para o mundo? Como é que é possível isso? Né? Ser uma grande universidade, uma grande escola, ser a difusora. Eles já estavam vendo lá no futuro. Então a comunhão ela nasce com esse propósito e, graças a Deus, todos os que sucederam o seu Mário sempre se empenharam para que ela alcançasse esse objetivo. E a gente tem alcançado, uma vez que as nossas mídias, no ano passado, nós chegamos a quase 8 milhões de visualizações. Isso é um número fantástico. Né? A gente quer mostrar aqui, já que estamos comemorando o aniversário, 64 anos, a gente trouxe números, informações para mostrar a grandiosidade da comunhão. Então eu queria começar com a Miriam. Miriam vai falar para a gente sobre a área de estudos doutrinários. Eu vou colar aqui, né? Sim. Porque números, né? Tem que ser exato. Mostra né? pra gente como está esse panorama. Mas antes disso, né? Eu acho interessante essa história, esse começo, porque todos nós que trabalhamos na casa, a gente tem em comum um sentimento de pertencimento à casa. É verdade. Isso é muito interessante, né? O que vem comprovando, né? É esse nosso compromisso anterior a isso tudo. Essa né? emoção que está dentro de nós. Né? É uma coisa assim, a gente se sente pertencido à casa mesmo, né?
E em questão dos números dos estudos, Kardec dizia, né, espírita, instruí-vos, a primeira coisa, depois amai-vos, né? Então, a instrução nas nossas casas espíritas, na comunhão, tem como base, né, a FEB, né? Ela estabelece os estudos sistematizados da doutrina, né, que é o ESD. Então, aqui agora colando os números, na área dos estudos doutrinários, tanto os cursos online quanto os cursos presenciais, a Casa Comunhão Espírita forma, por semestre, 2.000 alunos, sendo que 350 concluem os cursos e 300, em média, né, esses médiuns formados, eles acabam ingressando nos nossos trabalhos da casa. Aparentemente, parece uma grande quantidade de número de médiuns, né, mas se a gente for olhar a quantidade de frequentadores, a quantidade de assistidos, talvez esse número de médiuns ainda seja um pouco a desejar, né, não, Adilson? O que a gente pode trazer sobre essa informação da educação, né? De nós levarmos o conhecimento doutrinário por meio, então, dessa prática que é o estudo sistematizado da doutrina. Aí veio a evolução do estudo, que a gente teve o estudo sistematizado da mediunidade, que é o ESME, e aí a educação da mediunidade, que seria, então, a prática em si do aluno formado com o seu conhecimento. Quando você traz esses números, eles são até um pouquinho maiores na fase do estudo, porque a gente tem ali, além do ESG e do ESM, nós temos o PADES, nós temos o estudo à distância. Então, assim, nós temos os estudos avançados, que são aqueles que concluem, então, o ESG e o ESM, e querem, vamos dizer assim, fazer um aprofundamento e um conhecimento mais detalhado da doutrina. Então, chega a ser até um pouquinho maior. Mas vamos assim no finalístico. A gente sabe assim, você tem uma turma grande, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Mas nós chegarmos com 350, de 300 a 350, formandos ao longo de quase 4 anos de estudo, a gente vê a perseverança e a vontade desses nossos irmãos no aprendizado, então entenderam o convite e querem trabalhar. Imagine que isso no futuro gera problema para nós. Por quê? Como é que eu coloco dentro de uma casa semestralmente 350 trabalhadores mediúnicos? Chega um momento em que eu não vou ter sala. Sim, a estrutura física, né? A estrutura física. Então, o que acontece? Aí é onde a comunhão ela é difusora, porque as pessoas se formam e muitas não ficam na casa. Elas vão trabalhar em outras casas espíritas, em outros estados. E isso é a finalidade da comunhão. A comunhão ela tem que formar essas pessoas e mostrar que necessariamente elas não precisam trabalhar aqui. Lógico, aqueles que querem serão acolhidos, mas chegou num momento em que muitas vezes as pessoas só querem trabalhar num determinado dia, numa determinada hora. E aí nós não temos esse espaço. Teria que abrir em outros espaços, né? E a gente vai ter oportunidade de falar aqui sobre os passes de harmonização, que as salas foram recém-inauguradas, onde nós estaremos encaminhando um processo, já foi levantado e está em implementação, de nós termos passes de harmonização no futuro, não agora, que houve até um pouco de confusão de algumas pessoas, que nós recebemos pessoas vindo tomar passe a qualquer hora aqui da casa, não porque eu ouvi falar que a comunhão está com passe 24 horas. Não está. A comunhão não virtualmente está com passe. Até está, né, Adilson? Mas assim, nós estamos trabalhando, estamos com a estrutura para isso já e formando os grupos. Então é importante, isso é muito bom, é um espaço em que a pessoa que adentra esta casa, nessa sensação de pertencimento, que você falou muito bem, Miriam, ela encontre um local para ela trabalhar em nome de Jesus. Então, isso é muito bom. Espero que as outras casas espíritas também alcancem esses números, né? Que os trabalhadores permaneçam e que aqueles que não conseguirem ficar conosco, que vão trabalhar. Existem muitos outros locais que necessitam da mão de obra. Sim, sim. Inclusive pessoas que estão fora do país. Sim. Né? Sim. Estudam aqui, estudam à distância, inclusive, e então, quando você fala Thelma, do fora do país, talvez as pessoas não entendam, mas a maior parte das casas espíritas na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, elas têm à frente normalmente brasileiros. Brasileiros, sim. São os brasileiros que levam. Né? Então, essa formação ela é riquíssima.
Eu queria falar desse trabalho de divulgação que se concentrou também muito nas redes sociais, né? Então, a comunhão avançou tremendamente. Exemplo disso, o nosso estúdio, né? Que teve um implemento muito grande. A gente está com 4 canais no YouTube, porque o primeiro deles já tem mais de 360 mil inscritos. Aí não comportava a quantidade de programas, de veiculações. Abrimos um segundo canal, temos um canal de transmissão 24 horas de palestras e um canal infanto-juvenil, digamos assim, né? Então, fizemos esse esforço muito grande. Fala um pouquinho por que você, porque foi na sua administração principalmente que isso cresceu, né? E depois da pandemia, por que você decidiu investir e continua investindo nessa ampliação da mensagem através das redes sociais? Fazendo a avaliação e da previsão do Chico de que a comunhão, né, levaria o conhecimento para o mundo, e a comunhão tem um nome que deve ser respeitado e zelado, a gente trabalha muito por isso, de um trabalho sério. Quando vem a pandemia, né, nós percebemos que ou nós investiríamos pesado numa estrutura onde a gente pudesse permanecer visitando as pessoas em suas casas, já que elas estariam proibidas de vir até a casa. Então a gente teve que abraçar esse momento, né? Então a equipe se fechou nisso, buscamos recursos, graças a Deus esses recursos vieram, porque montar uma estrutura dessa não é barata, vocês sabem disso, não foi num determinado momento, foi ao longo desde 2020 até hoje, então se a gente colocar são quase 5 anos de melhoramento nessa estrutura, e com isso a gente modernizou a própria comunicação, a abordagem, o ensino que é levado à distância, os vários programas que foram criados, mesmo você estava falando agora, a necessidade de se abrir mais canais, por quê? Porque quando nós estávamos passando por esse problema da pandemia, muitas pessoas receberam as ideias, até mesmo do plano espiritual, de como abordar determinado assunto, criando determinados programas. Chega num horário em que eu não tenho grade horária de 36 horas, eu tenho uma grade horária de 24. Como é que eu coloco dentro de 24 horas programas que vão estourar 40 horas? Então, tivemos a ideia, o Rodrigo junto com o youtuber, então eu falei, abram outros canais. E aí a gente conseguiu, vamos dizer assim, adentrar diversos tipos de interesse, porque o público é muito diverso. Há públicos que só gostam de uma comunicação infantil, que quer colocar para o seu filho, de repente a comunhão abre o canal infantil. Grupos que querem muito mais só palestras públicas, outros que querem os ensinos. Então aí foi, vamos dizer assim, houve um estudo voltado para esse aperfeiçoamento, já que a doutrina espírita ela tem essa, vamos dizer assim, missão, e a missão dos espíritas, vamos lembrar isso, qual é a nossa missão? Está lá no Evangelho. Nós devemos levar a doutrina aonde for possível, divulgá-la. E a comunhão está fazendo, vamos dizer assim, essa tarefa, e graças a Deus, muito bem. Parabéns para vocês também que fazem esse papel. 360 programas ou mais, né? Já comemoramos. E o interessante que, vou falar por nós, né, do Papo Espírita, o quanto a gente aprende nesse trabalho. A gente mais aprende do que de fato só tem a arte da comunicação, né? Como a gente aprende, não, meninas, também? E é interessante também o fato de que, assim, a instrução, né? Quando a gente busca compreender a vida, quando você entende o seu papel como espírito, né? E aí, um espírito imortal, que você teve um início, que você, a partir do momento de ser criado, você jamais vai deixar de existir, e que então você deixa de ser imediatista. Ora, se eu jamais vou deixar de existir, se eu estou aqui para um aprendizado, então eu tenho que fazê-lo o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais você aprende, mais sede você tem de conhecimento. E aí você interage com a obra da criação sem ser passageiro da vida, mas sendo condutor da sua vida. Então você passa a ter uma vida de melhor qualidade. E isso é importante. Esse conhecimento espírita, por isso que Jesus fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Mas libertar de quê?
dessa vida material, dessa vida fechada, de um mundo muito pequenino, em que as pessoas muitas vezes se agridem por acharem que aquele pedacinho de terra, aquele momento, é tudo para eles, quando aquilo simplesmente é um piscar de olho na eternidade. Aquilo não tem valor. Então, quando você compreende as leis de Deus operando, e isso o Espiritismo nos traz, você se liberta. Aí você consegue entender a mensagem de Jesus. Né? Eu queria trazer agora a questão do atendimento fraterno. Agora, vamos falar da casa para os assistidos, a sociedade que nos procura. Então, a gente vai falar de duas coisas aqui, atendimento fraterno, e vamos falar também da nossa promoção social, né, que é muito robusta. E aqui, a gente sabe que o atendimento fraterno é a porta de entrada. Você, até na sua administração, ampliou as instalações do atendimento fraterno. A gente tem um dado aqui de são cerca de 130 atendentes voluntários. E tem cursos para eles, tem uma formação, né, de 1 ano para você se tornar atendente fraterno. Tem todo um compromisso da casa. Qual é a importância desse trabalho para essas pessoas que chegam aqui? Que resultados você tem visto? Ana, o atendimento fraterno é a porta de entrada de toda a casa espírita. É a forma como que nós recebemos as pessoas que, em sua maior parte, entram pela dor. Sim. Poucos entram pelo amor. A maior parte de nós adentramos uma casa espírita pela dor, seja ela das suas mais diversas matizes que possam existir, né? Como acolher essa pessoa? Você tem que primeiro preparar quem vai acolher. Então, da necessidade dos cursos, das preparações, né? O primeiro ano, ele tem uma base, sim, importantíssima, mas não para por aí. Nós temos outros cursos de aperfeiçoamento, inclusive quando o atendente fraterno individual, que a gente chama, que é aquele, vamos dizer assim, que dá um tratamento mais, vamos dizer assim, generalizado de todo tipo de dor, mas chega a determinadas pessoas com dores muito grandes. Sim, ideação suicida, por exemplo. Por exemplo, grave, né? Depressão, Depressão. né? Ansiedade, crise séria de ansiedade. Mediunidade. Aí o que acontece? Nós temos mais 1 ano de curso para essas pessoas se aprimorarem em como receber o irmão que passa por essa situação. Então, essa formação é muito importante, é a mais importante. E daí que não pode ser qualquer um também. Tem que ter pessoas que têm que ter uma larga experiência já, tanto na vida dentro de uma casa espírita, como também da mediunidade. E da doutrina, né? Então, essa vivência da doutrina. Na mediunidade também. Por quê? Porque ela vai desenvolver a sensibilidade dela, para que aquele, quando chega, ela possa também fazer a leitura espiritual, porque nós estamos numa casa espírita. Nós temos que nos utilizar da presença dos mentores amigos a nos auxiliar na recepção, inclusive bem preparados para o dia de trabalho, da intuição que nós vamos receber dos mentores, para que possamos acolher aquele irmão nosso da melhor forma. A parte material ela é importante, com certeza. Você falou que nós fizemos um upgrade lá, né? Vou usar esse termo aqui, das nossas instalações, que estão maravilhosas. E, inclusive, quando estava para fazer a inauguração, estávamos já nos finalmente, uma das médiuns antigos da casa passou, aí ela voltou. Ela chegou assim: Adilson, posso entrar? Pode? Né? Ainda estávamos, né? Só estava eu mais uma pessoa. Aí ela entrou, ficou olhando, ela começou a chorar, né? Aí foi, andou todos os locais. Eu falei: o que houve? Ela falou assim: está tendo nesse momento a inauguração do local. Está tendo uma grande festa aqui. E há pessoas de várias épocas, com roupas das suas épocas, todas comemorando a feitura desse espaço. Esse espaço já estava planejado. Então, esse espaço ele vai ter um novo ciclo de trabalho, novas energias. E, realmente, depois que tudo acontece e começa, então, a aplicação do atendimento fraterno com aquelas instalações, tanto os atendentes fraternos como os assistidos entravam lá dentro, se sentiam diferentes na atividade e na receptividade.
Então, a energia que foi ali, vamos dizer assim, recebida do local pela espiritualidade superior que passou essa energia, permanece ali exatamente auxiliando nesses tratamentos. Nossa, você vê, né? Como é que é? O trabalho não para, né? Não para não. Na espiritualidade, atuando, emanando energia para que as pessoas que estejam vão atender e aqueles que vão receber o atendimento estão em comum acordo para facilitar todo um trabalho, né? Então, assim, o projeto aqui não para, né? Os arquitetos que estão aqui trabalhando direto. Muitas vezes as pessoas acham que as coisas acontecem por acaso, mas nós que somos espíritas sabemos que os dois lados trabalham em conjunto, né? Não há o acaso. O fio condutor que une esses dois lados interagindo nesse planejamento é importantíssimo, desde a criação do planeta Terra até os dias atuais. E esse trabalho, inclusive, estou colocando porque, né, fui apoiar, convivei muito, né, nessa diretoria, e antigamente era no salão de festa, no auditório, né? Bezerra de Menezes. E as pessoas vinham passando mal, escondidos, porque não queriam ser vistas, né? É verdade. Então, assim, aí hoje já conseguiu estar trabalhando numa sala discreta, que elas entram, são atendidas, são levadas. Então, assim, respeitando a condição da pessoa, né? Isso. Que vai lá com problemas, e aí é o momento de acolher. Eu lembro, você estava lembrando que era lá no salão Bezerra de Menezes, era quinta-feira à noite. Sim, uma vez só. Era uma vez na semana. Quinta-feira à noite. Ficava aquelas filas, porque nós temos 4 grandes corredores no salão Bezerra de Menezes, 2 nas pontas e 2 no meio. E as mesinhas ali, aí tinha a pessoa sentada e dava 1,5 m, vinha a fila todinha. Gente, assim, zero privacidade, né? Zero privacidade. A dor era tão grande que as pessoas não estavam nem aí se o do lado estava discursando. Eu lembro, ainda menino, mas menino assim, né? Jovem, né? Meus 20 e poucos anos. 64 anos, afinal, a casa. Né? Aí eu cheguei lá, fui fazer um atendimento fraterno, né? Fiz uma matrícula no EJE lá, fui para o atendimento fraterno. Quando eu cheguei 2 antes de mim, eu comecei a olhar as dores das pessoas, a escutar as dores das pessoas. Que a grande maioria estava ali por dor. Eu não estava chegando por dor na casa. Eu estava para estudar. Minha vida estava equilibrada, vamos dizer assim, estudar. Minha noiva, então, falou assim, nós vamos para o EJD. Eu falei assim, senhora, vamos para o EJD, né? Eu apresentei a doutrina espírita para ela e ela falou assim, agora nós vamos estudar, né? Sabe aquele espírita que não queria muita coisa, né? Quando se é jovem. E ela era católica, se transforma em espírita mesmo e me traz para o movimento espírita. Aí eu olhando aquilo, escutando, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho problemas. E eu via os problemas das pessoas. E hoje em dia, a gente fez até uma reforma lá, porque tinha sua privacidade, mas às vezes as pessoas escutavam a dor um do outro, mas sem saber quem estava falando. E isso estava causando constrangimento. Isso. Aí da necessidade de se criar um local mais privativo. Mas naquela época, no início, privacidade zero, mas a dor era maior. E a partir do atendimento fraterno é que existe abre-se todo o canal. Né? Abre tudo, porque aí a pessoa ela é orientada em como proceder na vida dela, a como obter informação para novas condutas, vá assistir palestra, vá fazer um tratamento espiritual, vá se houver, né, uma abertura da pessoa, se matricule num curso, venha assistir, venha conhecer. É a porta, né, de entrada da casa. Ali você chega, você recebe todas as informações, o que eu tenho que fazer como tratamento, o que é que eu posso fazer, trabalhos voluntários. Né? Exato. O que é que eu posso, onde é que eu posso estudar. Então ali você recebe todas essas informações. E legal, já está tudo informatizado. Então a casa hoje está informatizada.
Foi muito difícil fazer informatização, até porque a gente mexe na zona de conforto, né, de todos nós, principalmente nós que somos um pouco mais, vamos dizer assim, experienciados, para não dizer com a idade um pouco mais, né? A gente não está muito acostumado a trabalhar com computadores numa casa espírita, onde a gente está igual, você entra no hospital, você entra, você faz a sua ficha e ali você já vai ser todo encaminhado, seu nome, você já chega, o seu nome está em determinado local, se você é indicado para fazer um determinado serviço, você não leva papel nenhum, papel só para você lembrar, quando você chega no setor, seu nome já está lá, lhe esperando, então está muito bom. E eu quero agora falar de um grande carro-chefe da casa e, aliás, de todas as casas espíritas, que são os trabalhos de promoção social. A gente tem esse lema, né? Fora da caridade não há salvação. A gente aqui entende caridade de uma forma um pouco mais ampla do que apenas uma assistência social, né? Mas a gente tem 37 projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. E eu creio que o maior deles, né, o Mãos Estendidas, que está completando 3 anos, de atendimento a pessoas em situação de rua. Então, quero que você explique para nós como você enxerga hoje esse trabalho de promoção social da comunhão. O trabalho de promoção social da comunhão, realmente, como você fala, ele é bem abrangente, né? Quando você traz o Mãos Estendidas, eu diria que eu ainda classifico um outro como mais importante do que o Mãos Estendidas, que é o auxílio às famílias. Nós chegamos a auxiliar mais de 400 famílias por ano. E houve um período, durante a pandemia, que chegamos a quase 800 famílias, onde a gente leva, sim, a alimentação para 15 dias e a gente dá uma bolsa canguru de livros literários, não livros espíritas, mas fomentando ali a necessidade da cultura, do estudo, junto aos filhos e aos pais, aqueles que são os responsáveis pela família. E também uma visão em que, como não é assistência, como você bem lembrou agora, mas é promoção social, nós buscamos identificar em cada família, pelo menos uma pessoa que tenha a capacidade de trabalhar. Porque o período dela conosco é um período que varia, normalmente são 6 meses. Pode esticar por 1 ano, quando a gente percebe que a família está tendo uma certa dificuldade, mas ela se empenha em sair daquela situação. Então, nós buscamos investir em um que seja um mantenedor. Então, eu chego na casa e a Thelma, de repente, lá leva jeito para ser uma cabeleireira. Então, a gente paga o curso de cabeleireiro, de manicure, de pedicure, compra os equipamentos para que ela possa trabalhar na casa dela e a gente compra os insumos para aquilo mesmo. 1 mês ela tenha o material para começar a iniciar, então, ela trabalhar. Porque quando a gente sai dessa família, a nossa esperança é que essa família ela não necessite mais do nosso auxílio, do nosso apoio. Exatamente. É você ensinar a pescar. E isso nós fazemos, para você ter ideia, o ano passado, esses investimentos superaram R$200 mil na comunhão espírita, na geração de emprego. A gente já formou advogado pela comunhão, nós já formamos enfermeiros, muitos técnicos de enfermagem, a comunhão paga curso, as pessoas, a gente reúne e tem alguns doadores que pagam um curso só daquela pessoa, então a gente vai inserindo essas pessoas dentro da sociedade. Você dá um curso para a pessoa que faz pizza, que faz churrasco, que faz cachorro quente, compramos os insumos, entregamos para essa pessoa, então a gente coloca ela. Agora tem um detalhe. Quando você chega numa família e essa família ela não te dá o retorno, então você fala, olha, nós estamos aqui com um propósito, explicamos tudo direitinho para ela, e aí você chega e a família não se move, a gente volta a conversar com a família, e a família não se move, a gente sai, porque tem uma fila muito grande de pessoas querendo se promover. E, infelizmente, aquele que não consegue enxergar a luz, nós não temos como impor isso para ele. Então, é opção. Então, a gente deixa e vai atender. Então, para mim, esse programa é muito importante. Agora, o que você nos trouxe? Mãos Estendidas, né? Ele nasce com a pandemia. Muitas famílias perderam tudo, ficaram na nossa porta. E eu me lembro até hoje, eu e Maria Tereza muito triste, muito chorosa com a situação, nos trazendo, dizendo assim, Adilson, pelo amor de Deus, o que é que a gente vai fazer? E num momento em que
As pessoas estavam na rua, mas nem podiam estar na rua, mas estavam na rua porque não tinham nem para onde ir. Aí as pessoas vamos fazer alguma coisa para auxiliá-los. E aí, nesse bate-bola, nós dois a gente conversou, a gente fez mais ou menos um projeto, eu deixei para ela concluir com um grupo dela, concluiu e aí a gente nasce o projeto Mãos Estendidas, onde, graças a Deus, ele vem se aperfeiçoando, as pessoas fizeram curso, pessoas de São Paulo que tinham já expertise muito maior do que a nossa, vieram dar o curso aqui, fizemos curso online, Maria Tereza já foi em São Paulo, já foi em Santos, agora esteve, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, para acompanhar um outro trabalho. Então, a comunhão manda o seu pessoal para que possa observar e aprender e trazer esse aprendizado para que a gente alcance o coração dos nossos irmãos, transformando ele numa vida melhor. Agora, não é fácil você tirar a pessoa da rua. É muito difícil. Ela tem que ter o interesse dela. Se ela não vamos dizer assim, abraçar a oportunidade, por mais tudo que você venha fazer, você não consegue retirá-la. A gente tem que, vamos dizer assim, fazer com que ela se motive, ela encontre o grande motivo dela para ela sair da rua. E aí a gente tem que amparar. Tem uma outra, né? Não fugindo, mas também na casa tem uns grupos específicos de acompanhamento, de envolvimento, de acolhimento. Não é? Nós temos o grupo Acolher, o grupo Viver, não é? Grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda. Esses grupos hoje eles estão vinculados à DAO. Não é? Então, tem dependentes, né? Que a gente chama químicos, né? Aí são vinculados a DAO, que é atendimento e orientação. Sim. Fugimos da diretoria, mas é por causa do tempo, eu estou olhando ali. Não podemos deixar passar, já que a gente está comemorando os avanços que a gente está tendo em termos de disponibilidade, de acolher, né, aqueles que chegam com suas dores. E né? é muito importante falar para quem nos assiste, está vendo todo esse movimento aqui dentro, né? Isso tudo é fruto de doações, não é? Sim. A casa ela vive estritamente de doações. Nós não recebemos nenhum tipo de ajuda governamental. Né? Então, de onde vem o nosso sustento? Principalmente das nossas contribuições. São contribuições dos associados, são contribuições de pessoas que acompanham a comunhão, gostam da comunhão, e recebemos contribuições até do exterior. Né? E isso, vamos dizer assim, é o nosso principal carro-chefe. E a gente convida sempre as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que possam continuar a nos ajudar. Porque a demanda cada vez aumenta e as coisas estão ficando muito caras. Aí a gente tem que trabalhar. Sim, quem começa a trabalhar na casa é convidado também, de alguma forma, a contribuir. É super importante isso. E também estamos investindo, né, Adilson, na arte espírita, aí, grupos de autoajuda, seminários, que estão todos disponíveis nos canais da TV Comunhão para debater temas importantes para a sociedade. Enfim, são vertentes que a casa cresceu também, né? Quais são os planos para o futuro da comunhão, Adilson? Olha, na arte, no caso aí você trouxe a arte, né? É muita coisa, Tem muita coisa. A arte, ela nasce com a última reforma estatutária, quando a gente cria, então, a diretoria de arte, que tudo na arte estava espalhado dentro da casa. Então, o grande sonho da Germana, inclusive, que é a nossa diretora... Cadê a Germana? Né? Ela recebe essa missão, dada por nós, de desenvolver a arte na casa. E, graças a Deus, nós estamos com uma visão muito proativa com a arte, porque a arte também é terapêutica. Ela acolhe as pessoas que vêm aqui fazer seus cursos e acaba, vamos dizer assim, colocando para fora as suas dores e ali, através do canto, através de uma dança, através de uma peça teatral, interagem entre si com o público, aliviando as suas dores e aí, vamos dizer assim, sendo mais um operador do Cristo em todo esse processo. Sem falar que traz amizades, Sim. né? As pessoas precisam Você tem ideia? desses grupos de apoio, né? Nós passamos a ter um problema sério com o nosso coral. Todo mundo queria cantar. Não tinha espaço para tocar. Mais de 100 voluntários no coral. Todos os meus amigos aqui estão no coral. Aí é um bom problema. É um bom problema. Né? Então, assim, as pessoas querendo cantar, querendo colocar, vamos dizer assim, essa voz, né? Cantar o Cristo. Vocês terem ideia. Então, a arte ela vem crescendo. A gente vai ter que fazer, vamos dizer assim, algumas reformas estruturais aqui, para que tenhamos peças de melhor qualidade. Aí estão melhorando muito.
Então, assim, em termos da arte, agora, no passe de harmonização, aquilo que eu estava te falando, né? Que é importante também, que houve uma inauguração espiritual com o passe nas salas, né? A gente teve a última Masses em setembro, no primeiro final de semana de setembro, onde foi feita a inauguração espiritual do ambiente sem a gente saber. A gente fez a limpeza do local para receber as crianças. Houve, vamos dizer assim, um pequeno desentendimento de informação. Aí o grupo base que dava passe para as crianças não foi. Foi, no caso, o grupo que eu dirigia, que eu fiquei sabendo de última hora que não ia ter o passe. Eu falei, não, tem que ter os passes. Aí liguei para os médios vieram, e aí nosso agradecimento aos médios que, independente, eles não trabalhavam no sábado de tarde, saíram das suas casas, vieram para a comunhão para dar o passe. Aí nós demos o passe, veio uma parte do grupo original que atendia. Quando terminou todo o trabalho, deu tudo muito certo, né? Casa muito cheia por causa da mostra de arte e cultura. Fomos dar o passe em nós. Foi tão interessante, porque eu não estava no passe, eu estava do lado de fora chamando os jovens para tomar o passe, que tinha divulgado que não ia ter o passe. Então eu fiquei igual um louco, gritava, vem cá, vamos tomar o passe. Tomamos o passe. Aí quando terminou, aí seu Gervásio falou, Adilson, vamos tomar o passe todos nós? Vamos cuidar da gente. Menina, quando eu entro na sala, a energia era tão forte que eu comecei a chorar, involuntariamente. Aí eu falei, nossa, aí o rapaz do lado estava chorando também. Aí nós nos sentamos. A moça que fez a prece, o magnetismo da voz dela era completamente diferente. Houve uma imantação do ambiente. Ela terminou, aí uma boa parte estava chorando. E terminamos. Aí fomos fazer a visualização do ambiente, né? A equipe de Maria esteve fazendo toda a limpeza de todo o ambiente, abençoando os trabalhos que se iniciavam naquele dia. Sim, a obra ainda está 100% pronta. Então veja que coisa maravilhosa. E é esse tipo de energia, né, de ambiente que a gente vivencia aqui, Sim, quando a gente entra aqui. Por isso que eu queria que agora, que a gente está caminhando para o final, eu quero que você deixe uma mensagem para os voluntários dessa casa, que são tão importantes, né? Quantos voluntários a gente tem, mais ou menos? Passa de 5.000. 5.000, né? Passa de 5.000. Trabalhando por todo lado aqui. Aqui nós, Todos os aqui, dias. ó, Nós somos aqui. voluntárias Verdade. e nossa, como as pessoas são voluntárias em muitas áreas. Muitas Porque áreas. quando a gente se encontra aqui dentro, a gente quer ampliar o trabalho, né? Então a gente começa trabalhando num passe, depois você quer trabalhar num projeto social, depois você quer trabalhar, ou não, né? Começa já no projeto social, você quer trabalhar numa reunião mediúnica, num tratamento, e assim a gente vai, né? A gente vem até para TV, né? Para TV Comunhão, sem nem imaginar, né? Verdade. Miriam e Thelma. Então, Começamos na rádio, né? Começamos Era numa rádio. rádio. E assim, quantos, né, já ingressaram, estão fazendo palestras. Isso, é verdade. E a gente tem vontade de ampliar a nossa atuação na casa. E eu queria que você deixasse uma mensagem de feliz aniversário para essas pessoas que fazem a comunhão e para quem frequenta a comunhão. Quem está nos assistindo e gostaria de conhecer, frequentar a comunhão, experimentar aqui o trabalho da comunhão. A palavra é tua. Muito obrigado. É sempre bom a gente ter essa oportunidade de falar com as pessoas, né? Aos nossos voluntários que continuem firmes nesse propósito, né? Porque a gente não trabalha, vocês não estão trabalhando para mim, para o conselho, vocês não estão trabalhando para a comunhão. Não, nós que somos voluntários, nós trabalhamos pelo Mestre, por Jesus. Então nós somos servidores. Aqui nós estamos aprendendo a servir. Nós somos aprendizes do Evangelho de Jesus. Então que continuemos com essa garra, que não venhamos a nos abater com as dificuldades que são naturais da estrutura humana, da reencarnação. Então nós muitas vezes nos deixamos abater porque uma pessoa que a gente esperava que ela fizesse algo mais, ela não fez. Não vamos botar aquela pessoa no pedestal que ela não precisa. Ela não pediu para estar ali. Todos nós somos na mesma linha. Estamos no mesmo nível. A gente tem que ter um único como modelo, Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. Então nós estamos aqui, nós todos que somos voluntários, para servir ao Mestre. Então assim, trabalhem, lute com garra, dê o seu melhor, porque você vai crescer. Você vai despertar para o bem. E esse é o convite que eu faço. Nunca deixe de trabalhar. Nunca deixe de estudar, de se aperfeiçoar, de ser útil aonde você estiver.
aqui eu sempre lembro para as pessoas, olha, vem aqui na comunhão e procure dar o seu melhor. Faça o melhor que você puder fazer. Sabe para quê? Porque aí você exercita esse melhor e leva lá para fora. E aí você começa também a ser melhor lá fora. Então a gente aprende aqui, coloca em prática aqui para levar lá para fora. Não vamos inverter, trazer as coisas lá de fora aqui para dentro. Então, como voluntários, vamos servir ao Cristo. Essa é a mensagem que eu faço. Então, a gente tem que estar toda vez recapitulando isso na nossa própria consciência. Aqueles que buscam a comunhão, procurem. É uma casa de amor, é uma casa de bênção, é uma casa que nós, voluntários, estamos também nos aperfeiçoando para nos ajudar uns aos outros. Jesus não falou? Conhecereis os meus discípulos por muitos se amarem. E nós devemos nos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Então, se Jesus é o nosso modelo, procure a nossa casa. Nós vamos saber recebê-lo com muita amorosidade. Temos muito o que ofertar, seja nas dificuldades psíquicas, nas dificuldades emocionais, nas dificuldades financeiras, na medida do possível que a comunhão possa, porque nós temos as nossas limitações de recursos financeiros, mas com certeza a nossa maior, vamos dizer assim, dependência é da amorosidade. Se nós estivermos bem com o nosso coração e com a nossa mente, as outras coisas a gente consegue superar, né? Deus provê. A providência divina, nós temos que acreditar nela. Então, procure a casa, entre em contato. Tenho certeza que todos nós, na medida do possível, vamos fazer o melhor para ajudar uns aos outros. E as pessoas podem vir. Quem for de Brasília, vem pessoalmente. Agora, a comunhão também tem muitos serviços online, né? Tem. Então, o atendimento fraterno Online. pode ser procurado online. Se não me engano, o e-mail é atendimento-fraterno comunhão, não é isso? Aí você vai me apertar assim, pedir, abraçar. Bota depois eu vou pedir no... para a produção colocar o e-mail. E também temos passes online, passe virtual, Isso. na TV Comunhão. Isso. Temos harmonização. Isso. Então, que as pessoas que não podem acompanhar, né, que não podem aqui assistir uma palestra, estamos no YouTube 24 horas. Temos estudos. Temos estudos online. Então, Isso. muita gente que não está em Brasília pode fazer o estudo sistematizado à distância. Podem fazer o ESME também, que é o estudo da mediunidade à distância. Então, a gente está disponível 24 horas também, né? Gente, muito obrigada. Adilson, parabéns pela sua contribuição aqui à causa do mestre, né? Por fazer essa casa crescer mais ainda. Miriam e Thelma, obrigada aqui também pela participação, pela companhia que a gente tem, né? Sim. Porque a gente aprende muito aqui nesse programa. E a todos vocês que nos assistiram e que gostam da comunhão espírita, muita gente de fora, Adilson, e deixa comentários dizendo, um dia eu vou assistir a palestra da Maíse, né? Um dia eu vou conhecer a comunhão. Antes de terminar, a gente está bolando um dia do turista. Aqui. Bom, que bacana! A gente está criando para botar divulgar aí, né, nas mídias, o dia que a pessoa quiser conhecer a comunhão, e a gente vai fazer um roteiro para que conheça todos os pontos da comunhão. Que bacana. Logo, logo vai ficar pronto, se Deus quiser. Porque a comunhão ela é referência muita gente mundial. Chega aqui. Muita gente chega aqui, aí às vezes eu tenho que sair, aí eu saio passeando com eles. Mas a gente tem que preparar pessoas que conheçam a casa e que façam esse tour e tenham autorização de entrar em determinados horários na casa. Entendeu? Então, para quem nos assistiu até agora, né, feliz aniversário para a Comunhão Espírita, 64 anos de muito trabalho, de muito crescimento, né, de muito aprendizado. E queremos deixar vocês com algumas imagens históricas da comunhão. Então, muito obrigada e até a próxima.